benefício previdenciário para dependentes químicos, né? A gente está voltando, né, doutor Guilherme, nesse assunto aí, muito recorrente e que afeta muitas famílias, né, infelizmente, que é o benefício previdenciário para dependentes químicos, né? Nós já falamos sobre pensão por morte para filho adulto. Semana passada falamos em interdição judicial e os assuntos estão relacionados. Doutor Guilherme, começo lhe perguntando o seguinte, parece óbvio, né? Mas o senhor poderia explicar aí como funcionam os benefícios previdenciários justamente para os dependentes químicos? Bom, Cláudio, a dependência química é uma doença exatamente como qualquer outra. Uma doença exatamente como gripe, como pneumonia, como cardiopatia, como pressão alta, como qualquer outra. É uma doença psiquiátrica, mas ela tem um estigma social muito grande, mas tecnicamente esse estigma social não tem nenhum efeito, não deveria ter. Às vezes até pode influenciar um ou outro julgador, infelizmente, um outro perito, infelizmente, às vezes as pessoas são movidas também pelos seus preconceitos, né? Mas é uma doença como qualquer outra. A dependência química, por ser uma doença como qualquer outra, ela pode gerar uma incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho. Gerando uma incapacidade para o trabalho, ela gera o direito ao benefício de incapacidade temporária, que a gente ainda chama pela nomenclatura antiga de auxílio-doença, ou, dependendo do caso, benefício de aposentadoria por invalidez, que hoje tem o nome de benefício por incapacidade permanente. E aí, os requisitos são a comprovação da incapacidade para o trabalho e a condição de segurado quando da data do início da incapacidade. Via de regra é isso, Cláudio. E doutor Guilherme Colim, vamos falar aí para os familiares, né, dos dependentes químicos, né, ou do dependente químico, né? Qual o conselho que o senhor daria para os familiares, né, por óbvio, falando sobre a questão do direito previdenciário, né? Bom, conselho que eu daria, aliás, que eu dou com muita frequência quando alguém me questiona, quando alguém me pede essa orientação. Para os pais, né, de um dependente químico, os familiares de um dependente químico. Primeiro, preservar a condição de segurado. Ao preservar a condição de segurado, você economiza uma boa discussão e evita o risco de perder uma ação com base na falta de condição de segurado. Quando a pessoa trabalha, se ela fizer uma contribuição por ano como empregado ou como contribuinte individual, por exemplo, uma por ano é o suficiente para preservar a condição de segurado. Existe o que se chama período de graça. Quando a pessoa não trabalha, ela pode pagar como contribuinte facultativa. E como contribuinte facultativa, ela preservará a condição de segurado por com uma contribuição a cada 6 meses. Então, você tem um filho que é dependente químico, mas talvez ele ainda não esteja incapaz para o trabalho. Mas ele perdeu o emprego, foi demitido, parou de trabalhar, parou de contribuir. Se ele fizer uma contribuição a cada 6 meses como facultativo, ou uma a cada 1 ano como individual, ele preservará a condição de segurado. Mas um detalhe, não basta, no caso da contribuição individual, não basta pagar, ele deverá pagar desde que haja um trabalho efetivo. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho que eu dou para os familiares de quem tem dependência química: ir organizando a documentação da incapacidade. Muitas vezes a pessoa está piorando, é dependente químico, mas a família vê que no cenário atual ela ainda não está incapaz para o trabalho. E ela não está respondendo ao tratamento, ou não está se tratando, não interessa. E o prognóstico futuro é de que vai haver um agravamento. Quando você, pai, mãe, esposa, marido, filho de um dependente químico, detecta isso, minha dica, vá organizando a documentação médica. Houve uma ocorrência, um boletim de atendimento num hospital, houve uma emergência, houve uma internação, vá se documentando. Quando possível fazer uma internação, faça. A internação ela pode ter um efeito terapêutico, que provavelmente é o mais importante, é o mais urgente, mas nós não estamos aqui falando do assunto mais urgente, que é a melhora pessoal. Estou falando de um assunto menos urgente, mas também importante, que é a proteção previdenciária. A pessoa é dependente química,
quanto maior o número de internações ela tiver, documentado, por óbvio, mais você estará facilitando a vida do seu advogado no futuro. Terceira dica, documentação não médica. A documentação não médica é aquela que diz respeito ao desajuste social. A pessoa é empregada, trabalha como empregado, e começa a faltar muito ao emprego. Você está vendo que seu filho, seu marido ou sua esposa vão perder o emprego, porque vive faltando. Documentar as faltas. Dependendo da empresa, existe o cartão ponto, existe a relação de faltas. Por incrível que pareça, para fins de discussão e demonstração da incapacidade para o trabalho, uma demissão por justa causa favorece aquele dependente químico, porque ela demonstra o desajuste e a efetiva incapacidade. Ela ajuda a demonstrar. Então, são documentos que a família já pode ir organizando. Então, minha dica é essa. A fronteira entre a incapacidade, entre o início da doença e o início da incapacidade não é tão clara. Então, se você for organizando essa documentação médica e essa documentação não médica, caso de violência doméstica, briga de vizinho, problemas, desajuste social, se você for documentando isso, isso pode ajudar. Eu já ganhei ação judicial em que o laudo pericial foi inconclusivo, mas eu tinha ocorrências policiais envolvendo violência doméstica, demissão por justa causa, falta ao emprego, acidentes reiterados, a pessoa vive se acidentando. Isso é um indicador de que aquela pessoa não está bem. Então, esse tipo de coisa ajuda muito a vida do advogado que pegara esta ação.